Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ver o 29º capítulo do livro Os Mensageiros, de André Luiz. E aí ele começa dizendo, que em vista da apresentação mais íntima de Aniceto, que deixou as jovens em nossa companhia, começamos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina. A primeira tinha sido filha de Bacelar quando na terra. A segunda era uma sobrinha do chefe da família que aguardava a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima. Ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental, grande inteligência e notável capacidade de expressão. E quando os nossos maiores se conservavam afastados em assunto privado, Vicente e eu ouvíamos as jovens encantados com a sua nobreza e vivacidade. Verificava que o quadro era idêntico à vida social na Terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo, a alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem máscara. No desenvolvimento espontâneo da conversa, Cecília falou com graça: "Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Minhas superioras me prometeram essa satisfação para o próximo ano." E sorrindo, rematou expressivamente: "Entretanto, para conseguir, tenho de atender a umas tantas obrigações importantes." E Vicente perguntou admirado: "Por que é preciso tanto?" "Sem dúvida, meu amigo, talvez não esteja convencido quanto ao brilho da sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Por acaso você ainda não compreendeu?" E todos sorrimos, e reafirmando o conceito, Cecília continuou: "Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O desejo educativo neles é imenso. Eu chego a crer que para avaliarem a extensão da bênção que Jesus concedeu a vocês, seria necessário viverem alguns anos aqui nessa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais necessário, mais exigente." E aí eu objetei, em nosso lar temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. Ela, porém, revelando profunda acuidade, sutileza, nas observações, considerou: "Você diz muito bem quando se refere a colmeia, significando possibilidades de trabalho. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Naturalmente que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência, já sentem remorsos e arrependimentos indicativos de renovação. São sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva, onde a maioria vive com bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais." Olha isso, Chorar já é vantagem, já é um passo à frente,
é o começo da melhora. Impressionado com o que eu via, lembrei. Eu mesmo trabalhei há algum tempo em corporação nas câmaras retificadoras. E aí Cecília falou, já ouvi diversas referências a essa instituição, mas, baseando-me nas informações de mentores amigos, continuo a manter minha opinião. E como se já conhecesse nossos processos de serviço, asseverou sorridente. Lá, vocês conhecem muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz, conhecemos espíritos obsessores. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo, somos forçados a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que criaram e nos vemos obrigados a atender doentes que não acreditam na própria enfermidade. Ou seja, são espíritos mais orgulhosos, agressivos, são espíritos que não têm consciência do que fizeram, do que são. Então, como é que eles vão querer ajuda se eles se acham, né? Eles acham que estão certos, que não tem nada para consertar neles. Então, como é que eles vão aceitar ajuda? Difícil, né? E aí, André vai falando, né? Começava a entender a lógica daquela argumentação e reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, a jovem continuou segura de si. Aliás, é natural que seja assim. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne, e sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Quantos demônios com capas de santos? Quanta má fé fingindo generosidade e boas intenções? A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Vicente, que ouvia atencioso, ponderou: deduzo de tudo isso manifestações sacrificiais muito grandes, mas o trabalho em Campo da Paz deve ser altamente meritório. E aí ela respondeu: incontestavelmente. A história da fundação é interessante. Alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar em nome dele uma colônia em plena região inferior, que funcionasse com o intuito de socorro imediato aos que são surpreendidos na terra pela morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da terra, necessitam refazer energias, por direito natural do trabalhador fiel. E os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviço que não devem quebrar, em obediência à vontade do Senhor. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia, em benefício geral. Ganha-se excelente compensação. Temos direito a grandes valores intercessórios, mas
Por isso mesmo, nossas responsabilidades não são pequenas. Conhecendo a utilidade dos que servem em nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados que procedem de zona superior, alentando-nos o bom ânimo. O que pedimos, com fundamentação legítima, nunca é negado. E, se o recurso tarda, beneméritos orientadores de nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Por isso, nosso grupo está sempre coeso, sempre unido, né? E muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos, aos quais se unem com desvelo e amor. Então, complicado, né? O grupo foi autorizado a se formar, mas tiveram e tem, né, muita dificuldade, porque o trabalho é difícil, por estarem muito próximos da densidade da Terra. Recebem espíritos muito necessitados, mas que eles ignoram a sua situação. Alguns que poderiam trabalhar, né, quando eles vão para o plano espiritual, eles têm que se refazer, né, refazer as suas energias. E os mais evoluídos, né, que ela fala, os mentores, já têm o seu próprio trabalho e não podem deixar o próprio trabalho que eles estão fazendo, né? Então, ali eles precisam formar os seus próprios trabalhadores. E aí André fala, os esclarecimentos da jovem me encantavam. Naquelas poucas palavras estava tudo o resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. E aí eu perguntei com interesse, sua família sempre viveu aqui? A jovem sorriu e explicou, meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores do Campo da Paz e, restabelecida a saúde espiritual, se fixou na colônia com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele e faz precisamente 20 anos, Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles, desde a primeira hora. E você tem muitos programas para o futuro? Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora e respondeu, tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Então, aqui temos pontos importantes, né? Enquanto nós formos ignorantes, seremos orgulhosos, seremos arrogantes, agressivos, não teremos consciência da nossa doença, da nossa necessidade de ajuda e, portanto, não aceitaremos ajuda e tratamento. Quanto mais nos conhecermos, menos sofrimentos teremos, porque, se reconhecermos o problema, poderemos resolver. Em colônias como o nosso lar, os espíritos já têm consciência de seus pontos fracos. É essa a diferença que ela tenta mostrar para o André, né? Lá eles já têm mesmo que eles são sofredores, eles já choram, eles já conhecem, eles já sabem o que eles precisam trabalhar neles, né? Para a sua melhora. Então, eles já aceitam ajuda. E é isso que nós precisamos fazer aqui e agora. Amar, perdoar, deixar de ser orgulhoso, né? Estudar para podermos ter mais consciência das coisas, para fazer com que seja possível agora a gente se melhorar e não
termos que consertar depois, né? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.